Saúde Brasil apresenta 5 dicas para proteger o seu coração. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Mas, com atitudes, dá para se prevenir melhor. Vamos ver 5 dicas? Dica 1. Coma mais alimentos in natura ou minimamente processados e evite o excesso de gorduras, sal e açúcar. Dica 2. Pratique atividades físicas regularmente. Os exercícios protegem o seu coração e equilibram o colesterol. Dica 3. Mantenha um peso saudável. Assim, você diminui o risco de um AVC e infarto. Dica 4. Fique longe do cigarro. Fumar aumenta as chances de desenvolver doenças do coração. Dica 5. Procure um serviço de saúde ou uma unidade básica de saúde para identificar fatores de risco e para saber como anda a sua saúde. Cuide bem do seu coração, que ele vai bater mais feliz. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para identificar a intensidade das atividades físicas. Você sabia que existem diferentes intensidades de atividades físicas? Podem ser leves, moderadas ou vigorosas. Veja essas 5 dicas para identificar a intensidade das atividades que você pratica. Dica 1. Observe os batimentos do seu coração. Nas atividades físicas leves, os batimentos do seu coração aumentam um pouquinho. Nas moderadas, aumentam mais do que o normal. E nas vigorosas, aumentam muito mais. Dica 2. Observe a sua respiração. Nas atividades físicas leves, há pequeno aumento da respiração. Nas moderadas, você respira mais rápido do que o normal. E nas vigorosas, você respira muito mais rápido do que o normal. Dica 3. Tente conversar. Se você conseguir conversar normalmente, a atividade física é leve. Se tiver dificuldade para conversar, é moderada. E se não conseguir conversar, é vigorosa. Dica 4. Tente cantar. Se você conseguir cantar uma música, a atividade física é leve. Nas atividades moderadas e vigorosas, não é possível cantar. Dica 5. Dê uma nota de 0 a 10 para o esforço realizado durante a prática de atividade física. Se numa escala de 0 a 10 você percebe que o seu esforço para praticar a atividade física está entre 1 e 4, então ela é leve. Se o esforço for entre 5 e 6, é moderada. E se for entre 7 e 8, é vigorosa. Para saber mais, acesse o site www.gov.br/saúde/Saúde Brasil.
Uma boa noite a toda a nossa audiência. Estamos aqui hoje para o 20º Diálogo Virtual. Teremos uma apresentação incrível realizada por um excelente docente. E para apresentar esse excelente docente na noite de hoje, eu chamo outra pessoa que é também uma excelente docente. Chama a professora Tainá Vidal. Olá, Tainá, Olá. Boa noite. Olá, Gustavo, boa noite a todos. Podemos dar início? Podemos dar início, Tainá, fique à vontade. Tá joia. Bom, boa noite a todos novamente. Como o professor Gustavo falou, meu nome é Tainá Vidal, eu sou docente na Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco e integrante do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, o GEPES. Hoje eu tenho o prazer de mediar o 20º Diálogo Virtual com o seguinte tema: Pedagogia do Esporte e sua influência nos processos de ensino, aprendizagem, treinamento. Esse projeto faz parte de uma ação do GEPES, chamada Comunicação em Saúde, que também desenvolve outros projetos, com o objetivo de promover e divulgar os conhecimentos científicos sobre o estilo de vida e saúde, de forma simples e objetiva, para profissionais e estudantes da área, bem como para a sociedade em geral. Agora sim, eu tenho o prazer de apresentar o nosso palestrante de hoje, o professor Dr. Edirley Guimarães de Souza. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, professora Tainá, tudo bem? Prazer. Prazer. Vou fazer uma breve apresentação do seu currículo, tá? O professor Edirley é bacharel em Ciências do Esporte pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Norte do Paraná, mestre e doutor em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, atuando aí na linha de pesquisa Ajustes e Respostas Metabólicas e Fisiológicas do Exercício Físico. Atualmente, é docente do curso de Educação Física no Centro Universitário Filadélfia, em Londrina. Leciona as disciplinas basquetebol, futebol, futsal, tênis, metodologia do treinamento desportivo, avaliação em educação física, fisiologia do exercício, entre outras. Trabalha com preparação física em equipes de futebol, tendo atuado nas categorias desde infantil até a profissional, com passagem por clubes do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Tem experiência na área de educação física com ênfase em futebol, fisiologia do exercício e treinamento desportivo. Além do currículo já citado, eu gostaria de compartilhar algumas outras informações interessantes sobre o professor Dr. Edirley. O professor Edirley já foi revisor de periódicos, já orientou e supervisionou mais de 20 trabalhos acadêmicos, ministrou cursos e coordenou projetos de extensão, além de ter desenvolvido materiais didáticos e institucionais, contribuindo para a popularização do conhecimento. A palestra de hoje tem como objetivo apresentar o conceito de pedagogia do esporte, apresentando como esta ciência modificou a forma de pensar o treinamento esportivo, principalmente no contexto relacionado à iniciação esportiva. Serão explorados grandes nomes dessa área, como Freire, Garganta, Paz, Greco, Scaglia, dentre outros que possibilitaram a expansão da educação física. Além dos diferenciais que a introdução da pedagogia do esporte trouxe ao processo de formação esportiva e social, e também os referenciais de fora do país que ajudaram a consolidá-la. Bom, professor Edirley, obrigado por aceitar o nosso convite e fique à vontade para iniciar a sua fala. Valeu, obrigado, Tainá. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar participando aqui com vocês. Eu vou falar um pouco da pedagogia do esporte e a sua relação com o processo do treinamento, de ensino, aprendizagem e treinamento. Bom, o que a gente vai
conversar, o que a gente vai abordar nessa conversa aqui? Nós vamos falar alguns assuntos relacionados ao conceito de pedagogia, para a gente poder entender como é que a pedagogia entra na área da educação física e como é que a partir do momento que ela entra, a gente começa a ter uma necessidade de rever alguns conceitos do treinamento que eram utilizados. Isso faz com que haja novas proposições de modelos de jogo, surjam novos modelos de jogo, novos modelos de treino, com uma visão diferente do que era feito anteriormente, e não somente a visão do processo de treino, mas sim também uma visão conjunta de todo o processo, onde você precisa ter a noção do todo para que você possa orientar o seu processo de ensino, aprendizagem e treinamento. Também vamos abordar sobre a utilização do modelo de jogo em modalidades de rede, parede e também no atletismo, ou seja, não é apenas, essa mudança ela não veio apenas para as modalidades, para os jogos coletivos de invasão, mas sim também para os esportes de rede, parede, esportes individuais, como o atletismo. Também é possível utilizar esses conceitos da pedagogia. E, por fim, a gente vai fazer uma relação entre essa pedagogia de esporte e o treinamento esportivo, como é que isso também influenciou o processo de treinamento esportivo. Quando a gente fala nesse processo de treinamento esportivo, a gente está indo um pouco mais além da iniciação esportiva agora. A gente está tratando do processo de conduzir uma criança até a sua idade adulta como atleta profissional, aonde ele vai alcançar os melhores resultados. E como é que a pedagogia do esporte ela entrou também nessa área, promovendo esse processo, ajudando na promoção desse processo de treinamento. Tá? Então, antes da gente começar, eu preciso falar um pouco sobre o conceito de pedagogia. A gente tem, de acordo com o Libânio, que pedagogia é o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, do ato educativo, da prática educativa como componente integrante da atividade humana, como fato da vida social inerente ao conjunto dos processos sociais. Então, esse é um resumo do que é pedagogia. E aí, para nós, dentro do processo do esporte, dentro da educação física, a gente precisa entender que, desse conceito aqui, a gente vai começar a olhar para um aspecto que até então a gente não observava tanto, que era a questão relacionada ao aspecto social que envolve o processo de treinamento, tanto o processo de iniciação esportiva quanto o processo de alto rendimento. Então, a gente tem que pensar que esse aspecto social ele precisa ser introduzido dentro. É essa mudança que começa a ter dentro do treinamento, da iniciação, do processo de ensino, aprendizagem e treinamento. Então, a gente passa por uma reflexão sobre vários fatores que estão fora do processo de treinamento até determinado momento. Tá? Um outro ponto daí, que a gente pode também citar, de acordo com o Libânio, é que esse processo ele leva a uma reflexão sistemática do fenômeno educativo, ou seja, a todo momento a gente precisa estar repensando o processo para realmente entender se o processo está no caminho certo, se ele não está no caminho certo. E isso não se refere apenas às práticas escolares, mas a um imenso conjunto de práticas onde está incluído a prática do treinamento, do processo de treinamento esportivo, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. Então, a pedagogia do esporte ela se inclui nesse modelo. Por quê? Porque nós temos que pensar que a pedagogia do esporte é um campo de conhecimento que ela investiga a prática educativa especificamente pelo esporte. Então, agora aqui, de acordo com Paz, Montanheri e Ferreira, a gente está direcionando aquele conceito que a gente trouxe da pedagogia para o processo de ensino, aprendizagem e treinamento. Então, a gente vai analisar como que esse processo vai se dar, analisando todo aquele contexto lá. Novamente, vem a palavra reflexão, porque isso reflete aqui. A gente tem que fazer uma reflexão constante sobre os processos de ensino, aprendizagem e treinamento. É necessário também uma sistematização desse processo, uma avaliação de como esse processo está indo e como a gente pode melhorar mais ainda esse processo, e também ajuda na estruturação da organização
desse processo. Tudo isso leva a um ponto que a gente deve constantemente estar fazendo uma crítica relacionada a todos esses fatores. Isso leva a gente a pensar nos objetivos da pedagogia do esporte. Então, a reflexão, a sistematização, a avaliação, a organização e a crítica são os grandes objetivos que a gente tem dentro da pedagogia do esporte. Tá? Durante todo o período, até a introdução do conceito de pedagogia do esporte, da busca por esse conceito de pedagogia do esporte, existiu o predomínio do chamado método tecnicista. E o que seria esse método tecnicista? Isso tanto no ensino não formal como no ensino formal, tá? Mas a gente está falando agora especificamente do ensino não formal, aquele ensino fora do ambiente escolar, e o ensino do gesto técnico da modalidade. Ou seja, a ideia do método tecnicista é que o aluno ele não aprenda a jogar, mas ele aprenda os fundamentos, os gestos técnicos da modalidade. E isso causa alguns problemas nesse processo de ensino, aprendizagem e treinamento. Por quê? Porque ele é uma forma limitadora e estereotipada de você entender o jogo. A gente acaba deixando muito de fora, muita coisa de fora do processo de ensino que é importante no jogo. E aí a gente vai abordar muita questão mais para frente da tomada de decisão, que é algo que no método tecnicista a gente não desenvolve de forma clara. A gente precisa criar artifícios para tentar introduzir alguns aspectos que são relacionados a esse método tecnicista. E a ideia do método tecnicista é você criar uma automatização dos movimentos. Então, você naturalizar certos movimentos. Então, por exemplo, um passe no basquetebol, uma rebatida no tênis, uma cortada no voleibol, um chute no futebol, enfim. A ideia é que esse movimento ele seja automático, ele seja executado de uma forma que o atleta é até meio diferente falar assim, eu não gosto muito de utilizar esse termo, mas que o atleta não pense para fazer, porque eu acho que o pensar deve estar implícito em todas as ações que um jogador for fazer. Mas o método tecnicista, ele envolve justamente isso, o atleta executar o ato sem que ele pense no ato que ele está fazendo. Tá? E qual que é o outro grande problema disso? O outro grande problema disso é que esse método ele vai criar uma forma de seleção. E essa forma de seleção então, por exemplo, como a gente pode ver nessa foto aí, se a gente fosse fazer um processo de seleção no basquetebol baseado no método tecnicista, a probabilidade desse menino que é o mais alto e, portanto, ele tem um período de maturação maior já, ele passou por um processo de maturação mais rápido do que os demais, ele já tem mais força do que os demais, a probabilidade desse menino ele ser escolhido é muito grande, mas ele não é o ser escolhido pelo fato dele ser o melhor tecnicamente, dele ser o melhor jogador na completo, mas sim porque tecnicamente ele apresenta uma evolução maior e ele também tem um biotipo, o fenótipo dele é maior do que o dos outros, que me leva a querer escolher esse menino. Então, esse era o grande problema do método tecnicista, que causa até hoje ainda grande confusão, porque muitas vezes, dentro do processo de iniciação esportiva, da seleção de talentos, se faz o talento baseado nesses critérios que eu mencionei, e aí quando a gente vai para o processo do atleta adulto, aquilo que era expectativa lá na categoria de base, ela não se reflete no profissional. E ela não se reflete no profissional pelo fato de que agora esse mesmo garoto que antes ele tinha vantagens sobre os demais, ele não tem mais essas vantagens. Então está igualado às condições. E por isso que ele acaba sofrendo tecnicamente. Então esse é um processo que
ele precisa ser muito bem trabalhado dentro da iniciação esportiva. Tá? Por causa de tudo isso, começou-se a pensar nessa questão, avaliar essa questão para entender assim, pô, o que pode acontecer dentro desse processo para a gente evitar que isso aconteça, para a gente evitar que essa seleção por determinados fatores influencie no resultado final. Tá? Então, passaram a ocorrer reflexões sobre a metodologia de ensino e treino. Será que é o processo de ensino e treino que a gente que a gente precisa ajustar? O que precisa ser ajustado? E aí se chegou à conclusão que havia necessidade dessa mudança na forma do processo de ensino e treinamento. Que esse processo de ensino e treinamento, ele privilegiava uma ação que no jogo ela é pouco recorrente. Ela acontece pouco e que as demais ações que ocorrem no jogo são limitadas em função do desenvolvimento baseado nesse método tecnicista. Daí entra a importância do saber pedagógico que eles consideram. Dessa forma, surge uma primeira proposta, uma proposta pedagógica para o esporte. E, de acordo com o PAIS, essa proposta pedagógica ela é uma forma equilibrada e harmoniosa entre os saberes metodológicos, técnico-táticos, valores e de modos de comportamento. Como eu falei no começo, existe a necessidade de começar a olhar para além do processo de treino, além do ensino das técnicas do fundamento. É necessário você começar a visualizar fatores inerentes ao ambiente ao qual está inserido aquele grupo de alunos que você vai trabalhar. Porque a realidade que você está inserida, ela é muito importante entender esse contexto dessa realidade para que você possa decidir quais as estratégias de ensino você vai poder utilizar com esse grupo. Então, essa é uma grande mudança que a gente tem no processo de treino. E aí, para organizar esse novo pensar, eles propuseram propuseram-se a responder 3 perguntas, que são as perguntas que norteiam esse processo, que é o que ensinar, quando ensinar e como ensinar. Então, de acordo com o PAIS, antes de você decidir como vai ser o seu treino, essas 3 questões elas precisam estar respondidas. Porque, assim, isso demonstra que você conhece aquele ambiente que você está inserido, que você conhece aquela população que você vai trabalhar. E, a partir disso, você consegue tirar o melhor de cada uma dessas condições. Outras questões podem ser formuladas também para ajudar. Por exemplo, que praticantes se formarão por meio da prática esportiva? Que é uma coisa que tem que ser uma preocupação. Eu costumo brincar em sala de aula que formar atleta é uma consequência do processo de iniciação esportiva. Por quê? Porque existem diversos fatores que vão dizer se alguma criança, quando chegar no momento de tomar a decisão de ser atleta ou não, se ela vai optar por ser atleta ou se ela vai optar pelo esporte como lazer e recreação. Então, e aí a gente tem que ter uma preocupação com a formação dessas pessoas, porque mesmo que a gente não consiga formar atletas, é extremamente importante a gente conseguir formar cidadãos, transmitir valores através do esporte que possam ser utilizados durante toda a vida. Dessa forma, a gente também responde já a segunda pergunta, para que tipo de sociedade? Então, a gente tem, através do esporte, valores e conceitos que são muito importantes para qualquer convivência humana. Então, a gente consegue, dentro do processo de ensino, aprendizagem e treinamento do esporte, passar esses valores e fazer com que esses valores sejam transferidos para além do esporte, principalmente para aquelas crianças que não seguiram no esporte como processo como atletas e ficaram com o esporte como opção de lazer. E a outra pergunta é quem são os agentes transformadores. Ou seja, que no caso,
nós somos os agentes transformadores. Nós vamos ajudar a fazer com que ocorram essas mudanças. E, por fim, que princípios pedagógicos e didáticos metodológicos são usados em seu processo de ensino. Essa última questão, ela entra agora justamente no que você vai trabalhar. Se você vai utilizar método tecnicista, se você vai utilizar método global, qual é a forma que você vai trabalhar todo esse processo. Bom, diante de todas essas questões, a gente precisa entender quais ferramentas a gente vai utilizar. O que a gente tem de ferramenta para poder utilizar? Primeiro, os aspectos metodológicos, a questão de estratégias didáticas e a questão de conteúdo. Como que a gente vai trabalhar isso? Por exemplo, eu vou dar prioridade para o método analítico para a iniciação esportiva, os primeiros contatos com a modalidade, em função de não conhecer a modalidade, não conhecer os gestos técnicos, ou não, eu já vou inserir essa criança dentro de um processo baseado no jogo, onde eu vou utilizar ações do jogo para fazer esse processo de ensino. Então, quando a gente pensa nisso, a gente olha isso, a gente precisa entender aquele ambiente para analisar e tomar a melhor opção para saber como que a gente vai fazer. E aí nós temos que perguntar também, qual o propósito da prática educativa do esporte? E aí o pessoal a linha da pedagogia do esporte, ela dá muito ênfase nisso, que é proporcionar a descoberta e formação da condição mais humana dos indivíduos. Ou seja, ela tira um pouco aquela questão relacionada apenas ao aprender a jogar, aprender o esporte em si, e traz também o fator extra-esporte. Isso é uma coisa que é uma ênfase muito grande na linha dos pesquisadores da pedagogia do esporte, na busca de uma formação de um indivíduo mais social e cultural. Ou seja, através do esporte a gente consegue contribuir para que isso também ocorra. Quando a gente fala nesses pontos, a gente está falando justamente nessa questão de você criar um lado humano através das ferramentas que o esporte possibilita e dos valores que o esporte possibilita. Então, a gente, na pedagogia de esporte, a ideia da pedagogia de esporte é você ter uma ênfase na formação do ser humano e que traga valores de colaboração, de cooperação, de ajuda, que venham a ser efetivos para a formação daquela criança como um indivíduo. Bom, e como é que a gente tem êxito nesse processo? Como é que a gente vai ter êxito na construção desse processo aqui? Primeiro, é necessário compreender o esporte a partir de suas finalidades e objetivos, a partir da reflexão de seus princípios pedagógicos. Então, novamente, eu preciso entender o contexto ao qual eu estou inserido e, a partir do entendimento do contexto ao qual eu estou inserido, eu vou conseguir encontrar as melhores ferramentas para desenvolver as habilidades esportivas daquela população que eu estou trabalhando, daquelas crianças que eu estou trabalhando. E a partir, sempre baseando nos princípios pedagógicos, como, por exemplo, o princípio você começar de uma forma mais simples e evoluir para uma forma mais complexa. Então, tudo isso está incluso dentro desse processo de treinamento. E aí, a partir desse entendimento do esporte como fenômeno sociocultural, onde eu agrego valores extra-esportivos para os alunos, eu tenho que pensar que o esporte ele nada mais é do que a manifestação do jogo na sua forma organizada ou conjunto de habilidades e capacidades físicas direcionadas ao objetivo. Por quê? Porque agora eu vou começar a falar diretamente do processo de ensino de esporte. Então, se a gente entendeu essa parte do contexto social ao qual se está inserido, a gente tem que entender também que esse contexto ele vai influenciar o que eu realmente busco, que é a formação esportiva. Por mais que os valores individuais sejam importantes, a minha ênfase vai ser
na formação esportiva, que é meu grande objetivo. E para isso eu tenho que entender o que é esporte. E essa definição de esporte, ela é muito boa para a gente começar a pensar no processo. E não deixar de esquecer dessas relações humanas simultaneamente ao processo civilizador. Baseado nisso, o ensino do esporte, a partir do sujeito, potencializa o seu desenvolvimento, que é uma coisa que os teóricos da pedagogia do esporte, eles insistem muito, que o processo de treino ele não pode ser uma coisa geral, ele não pode ser aplicado o mesmo processo para todos. A gente precisa entender. Quando eles falam o mesmo processo para todos, a gente tem que entender o ambiente que a gente está. Eu não posso ter dois ambientes distintos, com características de crianças distintas, e aplicar o mesmo tipo de trabalho para esses dois. Essa ideia ela é baseada em que cada lugar eu vou precisar entender a forma que eu vou trabalhar isso. Então, a partir disso, a gente consegue definir a importância de todo esse processo. Toda essa reflexão leva às mudanças pedagógicas, como eu tinha citado anteriormente. A gente sai lá do método tecnicista para repensar esse processo de ensino. Será que esse método tecnicista, baseado no ensino só do gesto motor da modalidade, será que ele é importante, ele é necessário? Necessário ele é, que ele é a melhor forma de se conduzir o processo de ensino, ou a gente precisa, por exemplo, trazer o processo do jogo para dentro do ensino, porque o jogo apresenta características que eu não consigo replicar nesse método tecnicista. Então, isso é uma grande chave que a gente tem. E essas mudanças que foram propostas, ela é baseada na criação de métodos de ensino ou treino que incorporassem todos esses aspectos envolvidos. Então, como eu acabei de falar, eu preciso entender aonde eu estou e entender o que eu vou aplicar. Se eu tenho essa visão desses dois fatores, com certeza eu vou conseguir escolher os melhores métodos para o meu processo de ensino. E o grande ponto da pedagogia do esporte é o rompimento com o chamado método tradicional, ou método que era o método tecnicista. Por que rompimento? Porque existe uma proposição de uma ideia completamente diferente do que era feito até agora. Só que essa ideia ela é muito baseada no que aconteceu anteriormente, mas não dentro do processo de ensino, aprendizagem e treinamento, mas assim anterior. E aí eu reuni aqui 4 grandes nomes da pedagogia do esporte, que são de escolas diferentes, mas que possuem uma linha de pensamento semelhante. Então, essas 4 propostas, elas, óbvio, apresentam semelhanças, mas contêm diferenças, e aí é isso que é legal. Se a gente pega um pouco de cada uma dessas propostas, a gente consegue, por exemplo, formatar um modelo ótimo de processo de ensino, aprendizagem e treinamento. O primeiro que eu vou citar é o professor João Batista Freire, e ele fala que o aprendizado do jogo sobre o contexto social e cultural e o diálogo e participação mais ativas dos alunos. Então, ele tem uma tese de que o processo ele não deve ser centralizador nas ações do professor. E aí que entra a característica do método tecnicista. O método tecnicista ele é muito centralizador. Por quê? Porque o professor define as ações que vão ser feitas. E aí a gente tem que pensar, porque quando nós estamos analisando a questão do jogo, o jogo em si exige uma autonomia, uma autonomia de pensamento para o jogador. Eu costumo brincar sempre nas aulas que a gente, quando está trabalhando em iniciação esportiva, a gente deve evitar criar o chamado, o que eu chamo, ainda não publiquei isso, mas pretendo um dia, quem sabe, publicar esse termo, que é o jogador de videogame. O que é o jogador de videogame? O jogador de videogame é o bonequinho do videogame e que ele vai fazer a execução só de acordo com um comando no controle remoto. Então, se eu apertar o botão para chutar, ele vai chutar. Se eu apertar o botão para passar, ele vai passar. E isso acontece demais no processo de treino, no processo de ensino e treinamento.
A gente tem treinadores que ficam à beira das quadras, dos campos, de qualquer local de jogo, em que ele fica todo o tempo narrando o que o jogador deve fazer. E isso acaba tirando a autonomia do jogador. O jogador perde autonomia por isso. Por quê? Porque ele vai receber uma bola e aí ele vai esperar o comando do treinador para que ele execute essa ação. E o jogo não pode ter esse tempo de espera. O espaço é curto. Hoje em dia, os sistemas de marcação eles são muito próximos do jogador que tem a posse da bola. Então, o pensamento precisa acontecer numa velocidade muito rápida. Se eu ficar esperando a orientação do treinador, eu não vou conseguir executar uma ação. Então, essa participação mais ativa dos alunos, de acordo com o Freire, ela está baseada nesse contexto. E o Freire cita muito a questão de... Ele compara muito, por exemplo, como que Pelé, Garrincha, os jogadores antigos se desenvolveram, porque não tinha escolinha na época. Ele cita muito que o futebol de rua ensinava muito. E se a gente parar para pensar, a realidade mostra que isso é uma questão que acontecia muito mesmo. A gente não tinha escolinhas, não tinha processos de treinos tecnicistas na época de formação desses jogadores, e eles foram grandes jogadores. Depois a gente tem o professor Júlio Garganta, que ele vem com uma abordagem sistêmica voltada para a compreensão, operacionalização e otimização da totalidade complexa do jogo. O professor Garganta ele já coloca que dentro do processo de treino é necessário você trazer elementos de tomada de decisão para o jogo e que para o treinamento, e que esses elementos de tomada de decisão realizados no processo de treino vão influenciar diretamente na tomada de decisão durante o processo do jogo. Outro autor é o professor Roberto Paes, que ele fala que a utilização principalmente do lúdico como ambiente estimulador. O Paes ele insiste muito nessa questão de que o lúdico é extremamente importante para o processo de aprendizagem. E aí o lúdico ele vai ao encontro do que o Freire pensa também, aquela ideia do Freire de fazer do futebol de rua, do treino de rua, do jogo de rua, que as crianças aprendem muito. E por fim tem o professor Greco, que ele fala que o desenvolvimento das capacidades motoras deve ser realizado posteriormente, o desenvolvimento da capacidade do jogo. Então, ele coloca que você precisa primeiro ensinar a jogar e depois você entra com o processo de ensino das capacidades motoras e capacidades técnicas. Tá? Bom, isso tudo leva à criação do chamado modelo de jogo ou método de jogo. Existem alguns autores que não utilizam esse termo modelo de jogo, porque eles acham que esse termo modelo de jogo é uma coisa muito peculiar a cada ambiente, a cada local, e que é difícil você generalizar esse termo modelo de jogo. Tá? Mas seria modelo de jogo ou método de jogo, pode ser utilizado. Isso possibilita a utilização de diversas estruturas, são infinitas as estruturas que você pode usar. A grande vantagem desse método é que eles são semelhantes ao processo do jogo mesmo, então todas as ações que acontecem nele são ações que acontecem no jogo. Ele traz as características que tem no jogo. O jogo ele tem uma característica que é a imprevisibilidade. Uma das características do jogo é a imprevisibilidade. Essa imprevisibilidade ela não é possível de ser alcançada num treinamento no método tecnicista. Porque o método tecnicista ele é completamente previsível. Ele é um ambiente fechado, você sabe exatamente o que vai acontecer na ação. Então, você não precisa executar, pensar sobre o que você vai fazer. Essa é a ideia do método tecnicista. E esse modelo de jogo, ele traz essa questão de você não ter essa imprevisibilidade dentro do processo de treino,
que é o que vai acontecer no jogo. E isso faz com que o enfrentamento das situações do jogo seja mais fácil, se tornem mais fáceis. Porque se você vivenciou uma situação parecida no processo de treino, você vai ter armazenado essa informação e na hora de tomar a decisão vai ser mais rápido para realizar essa tomada de decisão. E quais são essas características importantes do jogo? Imprevisibilidade, aleatoriedade, dinâmica, complexidade e ele é não linear. Ou seja, nós temos nesses 5 fatores situações que você não consegue colocar no método tecnicista. Essa é a grande importância de utilizar esse método de jogo dentro do processo de treino. Por quê? Você não consegue colocar nenhuma dessas características dentro do método tecnicista. A não ser que você tente criar formas para aproximar. Uma outra coisa que eu sempre digo para os meus alunos é: crie situações para aproximar o método de jogo, o jogo desse método tecnicista. A gente vai guardar uma certa distância ainda, porém, essa proximidade vai fazer com que já haja algumas melhoras no processo de treinamento. Esse jogo ele pode ser manipulado por diversas variáveis. Então, se a gente pegar todas essas variáveis, espaço, bola, tamanho do gol, presença de goleiros e superioridades e inferioridades numéricas, existe uma possibilidade infinita de você trabalhar as formas do jogo. Então, eu trabalho com 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 1 contra 2, 2 contra 1, gol pequeno, gol grande, sem gol. Tudo vai depender do meu objetivo dentro do processo de treino. O importante é que aquelas características que a gente viu anteriormente, elas vão estar preservadas. Por quê? Porque a gente está tratando do método de jogo. Outro ponto importante do método de jogo é a questão de organização e criatividade, que é o que vai acontecer nesse processo, tá? Então, isso vai gerar uma autonomia para o jogador. É aquilo que eu falei do jogador de videogame. Ele não vai ficar esperando o comando do treinador para ele poder executar uma ação. Ele vai passar a saber fazer e saber como saber fazer. Ou seja, ele não vai simplesmente executar uma ação por executar. Ele vai executar aquela ação baseada em um propósito para aquela ação. Então, eles têm a noção de que, executando de determinada maneira, ele vai conseguir determinado resultado. A imprevisibilidade é o fator mais importante disso, por isso que a gente precisa usar o método de jogo. E isso cria uma combinação de criatividades individuais e referenciais coletivos. Além disso, você trabalha também a parte não só individual nesse modelo, mas também a parte coletiva do processo. E aí, para o Garganta, é necessário desenvolver uma técnica relacional. E essa técnica relacional é baseada no quê? Envolve o fazer técnico e estratégico. Eu não preciso apenas executar, mas eu tenho que executar com um objetivo final. Esse é o grande ponto. E aí vem mais algumas perguntas que a gente pode utilizar também. Por exemplo, o que é o objetivo que eu quero, quando executar, onde, que é o espaço que eu vou utilizar e como é a forma. Ou seja, eu vou dar um passe rápido, um passe curto, um passe longo, enfim, como eu vou trabalhar. E aí, por exemplo, nessa imagem, a gente tem uma imagem de um teste, que é do teste de conhecimento tático declarativo, tá? Onde o jogador ele precisa escolher uma condição para executar. Então, isso mostra que a escolha dele vai ser baseada no que ele tem de repertório. E para ele ter esse repertório, eu preciso que ele treine esse repertório. Porém, existe a necessidade do complemento desse processo. E aí você precisa colocar tarefas de condições de respostas abertas, você precisa trabalhar atividades técnico-motoras e você precisa trabalhar atividades técnico-táticas. Por isso que dentro da ideia de utilizar esse modelo, ele não é um modelo único, exclusivo de treinamento. Então eu consigo trazer alguns elementos do método tecnicista para dentro desse processo e consigo trabalhar buscando a automatização de algumas tarefas motoras. Tá?
E isso é baseado nessa ação. Então, por exemplo, eu tenho na imagem ali um modelo de treino em que eu consigo trabalhar as ações técnico-motoras e as ações técnico-táticas. Então, eu tenho 3 equipes, troca de passes, deu uma quantidade X de passes, a gente vai trabalhar uma inversão de bola. Por outro lado, a equipe que não recuperou a bola, ela precisa se deslocar para aquele espaço para recuperar. Então, vejam, ele é um método baseado no jogo, ele tem ações imprevisíveis, mas eu sei que aqui nesse momento eu quero trabalhar determinadas ações motoras, como, por exemplo, passe e recepção. Isso é importante dentro do processo. Bom, e aí a gente mostrou ali, óbvio, que as modalidades coletivas são as modalidades que são mais afetadas por esse processo, mas e aí? A gente consegue utilizar isso em outras modalidades, que não seja de invasão ou coletiva? De acordo com o Murcia, citado por Blanchard e Cheska, o jogo é uma forma de comportamento que inclui tanto dimensões biológicas como culturais, que se define por não eliminação dos demais comportamentos, mas por uma variedade de traços. Ou seja, segundo essa definição, eu consigo sim trazer isso para as demais modalidades. Como eu consigo fazer isso? É possível incluir. Então, a gente vai ver agora, por exemplo, alguns exemplos de estratégias pedagógicas para o atletismo. Então, de novo, você vai ter a questão de adequar o ambiente que você está, priorizar a ludicidade, e vem aí a mudança, que é adaptar regras e estruturas das provas de atletismo, para que eu possa criar uma proximidade com as ações da competição. Isso assegura a especificidade do atletismo. Então, eu vou extrair de elementos das provas do atletismo as ações para o processo de treino. Dentro disso entra a confecção de materiais alternativos que podem ser utilizados e a apresentação de todas as modalidades do atletismo nesse processo. Como que a gente inclui o jogo? O atletismo é uma modalidade individual, porém, eu posso trabalhar os alunos de forma coletiva, com os elementos do atletismo, como eu citei anteriormente, em duplas, trios, grupos, enfim, depende de como você vai poder alinhar todo esse processo. Dentro disso, você vai utilizar jogos educativos físicos e técnicos. Você vai ensinar as técnicas necessárias para cada modalidade através de ações que sejam realizadas de formas coletivas, que você consiga trazer mais crianças para dentro do processo. Isso vai aumentar a qualidade do ensino. E já automaticamente você desenvolve as capacidades e você consegue ensinar o movimento completo. Então, ao final do processo, você vai chegar no movimento completo. E aí, aqui tem alguns exemplos que foram retirados do livro do Sidorko, 2021, que ele coloca alguns exercícios que podem ser trabalhados, que são educativos, e que o que a gente pode observar nas figuras é que todos eles apresentam uma coisa em comum, que é a utilização de equipes ou mais de uma criança para fazer esse processo de jogo. Então, isso eu consigo, esse processo de treinamento. Então, eu consigo trabalhar isso dessa forma. E também eu preciso trabalhar a tomada de decisão no atletismo. Onde eu preciso trabalhar a tomada de decisão? A tomada de decisão ela é muito importante na saída das provas de atletismo. Ou também na hora de você executar o movimento, num salto, o movimento exato do último passo antes do salto. Enfim, todas as modalidades elas têm a sua característica de tomada de decisão. Então, eu preciso trazer isso para o processo de treino também. E não apenas automatizar essa ação. Eu preciso que o atleta tenha consciência de como ele vai fazer aquele movimento. Uma forma de você trabalhar essa tomada de decisão é uma simples brincadeira, por exemplo, de lenço atrás, onde você coloca as crianças sentadas e você vai fazer o movimento, elas vão fazer o movimento, por exemplo, baseado na reação do lenço ter caído atrás. Enfim, existem inúmeras brincadeiras que podem ser utilizadas com esse propósito.
E para os esportes de rede e parede? Bom, os esportes de rede e parede têm um predomínio do método tecnicista muito maior do que as demais modalidades, né? É a busca perfeita pelo golpe, e isso é totalmente descontextualizado do jogo. O professor ele tem papel central, e é justamente aquilo que o Freire falava, que o papel central não pode ser do professor, porque você inibe a tomada de decisão do aluno. E o tênis é baseado muito em drills, então você vai fazer muita repetição do mesmo movimento e não vai conseguir atingir, até você atingir a execução perfeita do movimento. Porém, existe a necessidade de uma abordagem mais cognitivista, baseada no jogo e na estratégia do jogo que acontece, tá? Você precisa resolver, porque eu vou fazer o movimento, mas eu não sei como vai ser a resposta. Quando eu estou trabalhando no tênis no método tecnicista, eu estou executando uma ação em que a minha ação ela é uma ação em que eu sei exatamente aonde a bola vai vir, eu sei exatamente onde a bola vai, onde eu preciso jogar a bola. Quando eu estou no processo do jogo, isso acaba revertendo completamente. Então, eu não sei aonde meu adversário vai jogar e por isso eu tenho que tentar encontrar a melhor solução. Para isso, eu vou precisar da tomada de decisão nesse momento. Bom, a ideia é que, então, você trabalhe métodos de jogo voltados para o tênis. E o tênis foi uma das primeiras modalidades a ter essa ideia da modalidade de jogo. Então, eu vou citar aqui alguns métodos, não vou conseguir entrar em detalhe em todos, mas eu vou só citar. A gente tem o mais famoso deles é o TGFU, que é o Teaching Games for Understanding, que foi criado por Thorpe Bunker. Isso veio, o TGFU ele é bem engraçado a história dele, que ele foi criado de uma inquietação do Thorpe pelo método tecnicista ser utilizado. Então ele achava que o tênis tinha pouca ação. E o TGFU ele foi uma modalidade de treino que ele acabou se espalhando por diversas modalidades. Hoje em dia, todas as modalidades utilizam a ideia do TGFU, que é justamente você saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Depois surgiu o Play Practice, do Launder, 2001, o Tactical Games Model, do Wolseley, do Mitchell, do Wolseley e do Griffin, em 2006, o Game Sense Lite e o Play Stay da ITF, em 2007. Então, depois foram surgindo outros métodos de jogo que passaram a ser utilizados para o processo de ensino do tênis. Bom, o que eles queriam com isso? Estabelecer um problema e fazer com que o aluno encontre a solução. Então, a ideia é, você não vai saber a ação que eu vou fazer. Vai haver uma ação e você precisa responder a essa ação. Por exemplo, um exemplo que eles colocam aqui nesse estudo da Belli, 2017, o problema é como ganhar o ponto. Solução, jogando a bola de forma que o adversário não consiga devolver. O problema, onde devo jogar a bola? Nos espaços vazios da mesa, ele foi utilizado para tênis de mesa, o estudo. E o problema, quais são os espaços vazios? E aí, as laterais. Então, quer dizer, é um exemplo aqui de que ele verificou que as laterais eram os espaços vazios, e aí eu tinha que jogar nesses espaços vazios a bola. Então, esse é um modelo desse estudo aqui que eles fizeram, que eles criaram, tá? Então, todas as ações são baseadas em você responder questões que surgem durante o processo de treino, tá? E aí, baseado nisso, vem-se a pergunta. Não há necessidade de treinar os fundamentos? Ou seja, eu não preciso, é só usar o método de jogo? De acordo com Ginsene e Colsetto, a aprendizagem dos fundamentos técnicos deve ser contextualizada e significativa em função do jogo, o que não descarta a utilização do método tecnicista dentro desse processo. E o método tecnicista ele vai entrar para ajudar a lapidar o fundamento que foi aprendido. Por quê? Porque essa forma de treinar ela favorece a compreensão tática e a criatividade do aluno. Porém, a lapidação do fundamento ela vai acontecer apenas com o método tecnicista. Isso que vai permitir o atleta, o tenista, a lapidar os seus gestos, o jogador de vôlei, o jogador de tênis de mesa, a lapidar os seus gestos.
E aí, para a gente fechar aqui, qual que é a relação com o treinamento esportivo? Qual que é a relação da pedagogia com o treinamento esportivo? Tudo que a gente falou está envolvido no processo de treinamento, né? Então, o ensino, os processos pedagógicos, desde a iniciação esportiva ao alto rendimento, devem ser baseados nessa ideia de reflexão do processo que está acontecendo, do processo de treinamento. Existe a necessidade do reconhecimento do contexto sociocultural em que os praticantes e atividades esportivas estão inseridos, para que você também, dentro do processo de treinamento, e aqui quando a gente fala em processo de treinamento esportivo, eu estou falando do processo de longo prazo, para que você pegue uma criança na iniciação esportiva e leve até a idade adulta como atleta. O treinamento esportivo, ele vai além do desempenho físico, tá? Ele é uma atividade que ele envolve a questão física, a questão psicológica e a questão social, a questão tática. Então, eu preciso entender que todos esses fatores devem ser integrados. Bom, como é que eu posso observar essa integração dentro do processo de treinamento? As ações do jogo. Então, de novo, a gente volta a falar da importância do jogar, tá? Por quê? Porque o jogar possui todas as características necessárias. Então, dentro do processo do treinamento, eu preciso ter o jogar. E a combinação delas resulta no desempenho esportivo de iniciantes e atletas de alto rendimento. Ou seja, dentro do processo de treinamento esportivo, além desse papel que eu falei de pegar a criança e levá-la até o final, até a sua conclusão como atleta profissional, os seus maiores resultados esportivos, se a gente pegar também o conceito de treinamento esportivo visando o ensino das capacidades, o treinamento das capacidades físicas, a gente tem dentro do processo de jogo uma ferramenta muito valiosa, que é um dos princípios do treinamento esportivo, que é o princípio da especificidade, que diz que você precisa treinar conforme a atividade competitiva, as ações da atividade competitiva do seu atleta. Então, o jogo, para modalidades de jogo, ela é extremamente importante também para o desempenho físico desse jogador. E qual que é a contribuição? Melhora da qualidade a partir da caracterização do jogo como um sistema aberto e criação de propostas de ensino que contemplem essa característica do jogo. Eu estou aqui de novo utilizando o jogo, não estou falando de influência técnica apenas. Eu estou falando em que o jogo vai ser extremamente importante para que eu desenvolva a parte física do meu atleta. E aí a gente tem que entender que esse conceito do jogo baseado na pedagogia do esporte facilitou também o processo de treinamento, tá? Então, como eu falei aqui, isso não afeta apenas o aspecto técnico, e sim o treinamento, o princípio da especificidade faz com que o treinamento seja baseado em situações reais, situações que vão ocorrer na ação do jogo e que vão ser traduzidas em melhoras no processo de jogo quando executadas no processo de treino. E aqui a gente tem só um exemplo que, por exemplo, se o objetivo principal no handebol é a melhora da eficácia do contra-ataque, a gente vai ter mais 3 objetivos secundários, que é, por exemplo, o aumento, aperfeiçoar as ações de passe e recepção, com variação das velocidades de deslocamento, aumentar a aceleração, capacidade de aceleração de 5 metros e melhorar os processos perceptivos em função dos deslocamentos de ataque e defesa. Então, agora eu estou utilizando o jogo para desenvolver muito além do processo técnico e tático. E dentro do longo prazo é aquilo que eu também tinha citado, tá? A determinação das condições de realização de treinamento para construção e formação do desempenho esportivo. Dessa forma, a gente vai ter aquele atleta que vai para o esporte de rendimento e o atleta que vai para o esporte lazer, que ele não tem interesse em manter-se no rendimento, tá? E como é que a pedagogia do esporte contribui para o sucesso esportivo no treinamento a longo prazo? A gente precisa entender que existem vários níveis, tá? E que dentro desses vários níveis existe um micronível, de acordo com Bohm e Lughetti, em que esse micronível ele é baseado no desempenho individual e ambientes pessoais. Depois você tem um mesonível, que é aquilo que envolve as políticas para o esporte, para a formação de atletas, e no macronível o contexto sociocultural, que também vai ser importante para a gente desenvolver as características
dos atletas. Só lembrando ali, o macronível são fatores que a gente não consegue interferir, então a gente precisa se adequar a esses macroníveis, e os meso e o micronível, o mesonível são fatores facilmente influenciados, e o micronível depende da característica de cada um. Finalizando aqui já, então, além daquelas considerações, a gente tem que pensar nessas fases. Então, eu começo lá a preparação preliminar, de acordo com o Gomes, é o momento onde eu inicio esportivamente uma criança, e eu quero chegar até os resultados superiores, que é o processo de formação de atleta. E aí entra a especialização inicial, especialização profunda, que é baseado na questão da precocidade esportiva, que isso também vai influenciar esse processo de treinamento. Então, eu preciso analisar todos esses fatores para que a gente tenha uma condução desse processo de treinamento de forma adequada. E para a gente finalizar aqui as considerações finais, primeiro, é clara a importância da pedagogia do esporte para o desenvolvimento completo do aluno, seja no âmbito do esporte ou no âmbito social e cultural. Por isso é importante conhecer o contexto ao qual os alunos estão envolvidos para a escolha desses métodos. Não existe um único método a ser aplicado, e o desenvolvimento é diferente para cada aluno e para cada condição, para cada local que você for encontrar. E o principal da ideia trazida pela pedagogia do esporte é a criação da autonomia do aluno. Ele deve tomar as decisões durante o jogo, e para que ele tome as decisões durante o jogo, isso deve ser trabalhado durante o processo de treino. Isso leva ao professor ele tomar um cuidado na hora de organizar esse processo, que ele tem que ter muita atenção para que essas características sejam mantidas e sejam guardadas. Obrigado pela atenção aí, foi um prazer aí. Professor Edirley, muito obrigada pela palestra, pela excelente palestra. A gente teve aqui no chat alguns comentários, né, parabenizando, e também com algumas perguntas. Então, a gente vai iniciar agora, tá, essa rodada de perguntas para a gente conversar um pouco. Tudo bem? Tudo bem, perfeito. Bom, então vamos lá. Danilo Moreno. Surgiram vários aparelhos para o ensino da técnica da modalidade, limitando o ajuste pessoal do movimento, sem envolver o jogo no processo e ainda com imitação do que pode ocorrer. Foi um comentário, né, do Danilo. Isso é um ponto bem interessante observado pelo Danilo. E isso vai de encontro ao que a gente acabou de falar, né? Porque você está criando condições que, de uma certa forma, elas podem até facilitar o processo de ensino, aprendizagem e treinamento, mas que também você vai causar uma condição em que a tomada de decisão ela fica mais limitada. Acho que um grande exemplo disso aí que o Danilo falou, não sei se ele havia pensado nisso, mas por exemplo, os atiradores de bola. A gente tem agora, em diversas modalidades, atiradores de bola, em que eles disparam a bola e o atleta precisa reagir. Então, a gente vai na ideia de que talvez a utilização desses equipamentos eles sejam essenciais na lapidação do fundamento daquele atleta, mas que, em certo ponto, eles podem ser utilizados no processo de ensino, aprendizagem, eles podem limitar esse processo devido à falta de inclusão de tomada de decisão pela utilização desses equipamentos, né? Muito boa observação. Bom, estamos recebendo aqui uma discente no nosso grupo, que é a Shirley. Boa noite, Shirley, seja bem-vinda. E ela vai fazer as perguntas, juntamente conosco, tá? Fica à vontade, Shirley. Francis Paula comenta: parabéns, professor. O método baseado em jogo pode substituir totalmente o método analítico? É o que eu costumo sempre dizer em sala de aula. Não, ele não vai substituir completamente, tá?
apesar de a gente ter uma linha de pesquisadores que utilizam muito frequentemente o método de jogo e realmente utilizam quase nada a questão do método analítico, o método analítico ou tecnicista vai ser importante dentro do contexto. O que a gente precisa fazer é criar alternativas para que esse método analítico ele seja mais próximo possível de uma realidade de jogo. Um exemplo que eu posso dar aqui em modalidades coletivas, você, por exemplo, criar um método analítico onde você trabalhe todos os fundamentos ao mesmo tempo. Então, e você cria uma situação e você coloque dentro desse processo, em vez de trabalhar com obstáculos fixos, como cones, como qualquer outro tipo de coisa, você utilizar os alunos como obstáculo e que eles criem uma dificuldade para que o aluno possa, diante daquela ação, tomar uma decisão e, ao mesmo tempo, e nesse processo, está aprendendo o fundamento também. Então, assim, o método analítico ele é extremamente importante dentro do processo, né, na minha visão. Arli Ramos de Oliveira. Esporte como fator de educação e formação humana. Sempre acreditei e promovi isso. Depende muito do uso que o educador fizer dele. Um comentário também, professor. Bom, um grande abraço para o professor Arli, grande professor da nossa UEL aqui. Um abraço, professor. O Danilo Moreno pergunta: essa falta ou diminuição do gesto técnico para priorizar o saber jogar não pode diminuir a qualidade do jogo? Danilo, boa pergunta, cara. É assim, a gente não está falando em diminuir a ação do gesto técnico. A ideia da proposição do método de jogo é que o ensino do gesto técnico ele ocorra durante o processo do jogo. E aí a gente pode se perguntar, tá, mas o processo de correção no método analítico ele é muito mais fácil. Porque o método analítico eu paro o atleta que executou o movimento errado e eu vou fazer ele executar corretamente esse movimento. Eu vou explicar para ele como é o movimento e ele vai executar corretamente esse movimento. Dentro do método de jogo, eu não consigo fazer essa pausa. Porque daí eu estou quebrando a principal característica do método de jogo, uma das principais características do método de jogo, que é a dinâmica. Então, o que acontece muito? E aí, uma vez, uma conversa com o professor Gibson Moreira, essa frase do Freire é muito boa, devolver o jogo ao jogador. E aí o professor Gibson, conversando com ele no encontro que eu tive com ele, eu questionei ele, falei assim, professor, mas e o processo de correção, como é que a gente vai fazer? E ele me falou uma coisa, depois eu fiquei pensando sobre isso. A correção, o próprio aluno vai fazer a correção. Quando ele não conseguir executar o fundamento, e aí a gente precisa ensinar os alunos a terem noção do movimento que estão realizando, a perceberem o próprio corpo no movimento, a terem a noção de propriocepção, a noção de sinestesia. Por quê? Porque daí ele vai conseguir entender, opa, executei esse movimento errado. Eu teria que executar dessa forma. Só que é óbvio que para isso ele vai precisar de um feedback externo em determinado momento. E depois ele vai se ajustar com o próprio feedback interno. Então a ideia é que você forneça o feedback externo num primeiro momento, para que depois ele. Mas aí, só para completar, é aí que eu falo que entra a importância do método tecnicista dentro do ensino-aprendizagem e treinamento. Porque daí, com o método tecnicista, eu consigo diminuir essa falha do gesto técnico. Então, eu vou acabar não diminuindo ele, mas eu vou trabalhar ele de uma forma melhor. William Serrano. Parabéns pelo desenvolvimento bastante didático de um tema tão relevante na formação do professor de educação física, professor Edirley. Obrigado, professor William. O Brasil não adota esse método correto? Porque se adota, precisamos entender o que está ocorrendo no alto rendimento, pelo menos no futebol. Então, Francis,
Assim, a gente pode dizer que hoje em dia você tem muito mais aplicação do método de jogo dentro do processo, tá? Mas se você pegar, por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com futebol, que eu comecei a realmente estar inserido dentro do processo de treinamento do futebol, ele estava começando a ter esse aumento dos jogos reduzidos. Inclusive até o treino de campo reduzido, que hoje é uma tendência que muita gente usa, ele estava começando a ser utilizado ainda com mais evidência pelos formadores. Só que essa utilização ela é muito menor nas categorias de base. Por quê? Porque nas categorias de base há uma preferência pela utilização do método analítico, por entender que esse método analítico ele traga mais resultado. E aí uma opinião que eu tenho a respeito disso é que é justamente o fato de você dar muita ênfase para o analítico, é que a gente vem tendo pouca produção de jogadores com qualidade. Você acaba dando muita ênfase no processo e acaba perdendo a tomada de decisão. E qual que é a grande diferença entre um jogador de alto nível e um jogador de nível menor? É que o jogador de alto nível ele toma muito rápido a decisão. Enquanto quando a bola chegou para ele já tem 3 ou 4 cenários que ele pode executar. E ele consegue responder mais rápido se o adversário dele interrompe algum dos cenários. Então ele consegue sair mais rápido da condição. Essa é a grande vantagem de se treinar. Então eu acredito que no Brasil a gente teve uma mudança. Hoje em dia os treinos das categorias de base são muito diferentes, muito melhores. E eu creio que a tendência a partir de agora é melhorar. E a gente tem, principalmente na questão da CBF Academy, que é o que está formando muito treinador, um dos grandes nomes que estão inseridos dentro da CBF Academy é o Gibson, o professor Gibson Moreira, e o Gibson ele é um defensor dessa linha do ensino do método baseado no método de jogo. Então eu creio que a gente vai ter uma melhora e que a gente não utiliza o método correto. Acho que a gente ainda dá preferência para o método tecnicista, e aí você pode jogar isso para o futebol, para o basquete, para o vôlei, para o tênis. O professor Scala ele tem batido muito nessa tecla do tênis, que o tênis ele precisa diminuir um pouco o método tecnicista no processo de ensino dele. Que é por isso que a gente teve um Guga e não aparece mais ninguém, porque o processo de ensino ele não está sendo qualificado. E quando a gente tem alguém que tem um bom resultado, você pode ver que esse atleta ou ele treinou parte da sua carreira fora, ou ele, muito novo, ele foi treinar fora e não treina no Brasil. Então a gente tem esse problema aí. Danilo Moreno. Vemos uma reclamação grande sobre o tamanho do campo na Copa América, mas a abordagem da pedagogia do esporte trabalha com o campo reduzido constantemente. Isso não poderia ajudar ao invés de prejudicar, no caso, o campo menor? Uhum. Tá tendo bastante reclamação mesmo, né? A Copa América eles optaram por utilizar as medidas mínimas da FIFA, né? Então, assim, é uma questão interessante, Danilo, porque, assim, se você for pensar conceitualmente, realmente o campo reduzido para aprender ele é melhor. Só que qual que é o problema? Depois você precisa ampliar esse espaço. E se você não tem esse espaço ampliado e você está habituado a jogar, o grande problema é os jogadores não estão habituados a jogar nesse tipo de campo, nesse tamanho de campo. Eles jogam no campo com uma dimensão maior. Então, as ações deles são realizadas em espaço, apesar deles treinarem em campo reduzido. Mas quando eles fazem as ações no jogo, o campo é maior. Então, para eles está sendo muito difícil fazer essa transferência das ações que eles realizavam num campo maior para as ações que eles realizam num campo menor. E dessa forma que vem a reclamação. Se continuar, por exemplo, vamos supor que isso vira uma tendência, todo mundo adota esse campo menor. Rapidamente eles vão se adaptar. Eu creio que a Copa América não tem uma quantidade grande de jogos, né?
Mas vamos supor que para aqueles que chegarem nas fases finais da Copa América, os jogadores vão estar mais adaptados, e aí o campo vai parar de ser um problema, porque eles vão justamente se adaptar àquele campo. Como eles não estão adaptados, o primeiro jogo é muito complicado, os primeiros jogos são muito complicados, então eles vão ter essa dificuldade em função de jogarem em campos maiores. O professor William Serrano pergunta: professor, dado o crescente interesse de idosos pelas diversas práticas esportivas, os especialistas da pedagogia do esporte têm dado atenção às demandas específicas dessa população? Eu acredito que sim. Eu acredito que você pode replicar esses modelos de treinamento, inclusive em idosos. Óbvio, desde que sejam idosos fisicamente ativos, né? Mas se a gente pensar que a ideia da pedagogia do esporte é entender o ambiente, o contexto ao qual o praticante está inserido, a gente precisa sim analisar e qual é a característica dessa população que a gente vai trabalhar. A gente vai ter sim sendo contemplado dentro dos ideais da pedagogia do esporte os idosos também. Francis Paula. Quem vai atuar nessa área precisa se apropriar também da área de comportamento motor, senão será fadado ao fracasso. Exatamente, eu acho que é fundamental. Hoje em dia, a gente acho que está chegando num nível em que não existe mais a questão do especialista entender só de um assunto, né? Quem está dando treino, principalmente quem está no campo dando treino, eu acho que o especialista é para quem está na pesquisa, porque quem está no campo ele precisa ser generalista mesmo, ele precisa entender os conceitos, não apenas conhecer, mas entender a fundo os conceitos de comportamento motor, de aprendizagem motora, de fisiologia, porque aí dessa forma ele vai conseguir agregar e montar um treino adequado à condição que ele está. Professor Edirley, eu gostaria de fazer uma pergunta também. Será uma honra. Assim, os profissionais de educação física, considerando aí os diferentes contextos, né? Objetivo voltado para o esporte de alto rendimento, nós temos muito debate sobre isso que você apresentou, mas quando a gente pensa na possibilidade do lazer, na possibilidade de aplicação para a saúde, por que nós não observamos tantos adultos, por exemplo, sendo atendidos por profissionais de educação física e realizando essas alterações que você indicou, utilizando esses métodos para, de repente, tentar cativar o público adulto, assim como até o William comentou do público idoso, modificações, de repente, no atletismo, no basquete, voleibol. Isso é possível? E os profissionais de educação física estão aproveitando, de fato, essas possibilidades ou não? Como você vê isso? Gustavo, eu creio que sim, cara. É possível, mas aí vem o grande problema. Isso parte do profissional querer fazer isso. E aí que eu acho que está um dos grandes problemas, tá? De novo, a gente vai cair num termo que eu já falei, que é você criar o especialista. Então, é o que trabalha só com criança, é o que trabalha só com idoso, é o que trabalha só com atletas, o que trabalha sem atletas, que é um nicho. A gente está numa fase de criar nicho. Então, só que é assim, você criar o nicho não te impede de utilizar os conceitos que são baseados pela pedagogia do esporte, tá? Então, a gente precisa entender que esse processo ele deve partir do próprio profissional. Esse profissional precisa fazer essa atualização e trazer esses conceitos. É plenamente possível você adaptar as ações
para que elas sejam aplicadas para qualquer população. Inclusive, a gente tem até dentro desses modelos de jogos aí, adaptações de tipos de bola que facilitam o processo de jogo. Então, você, por exemplo, você coloca uma condição facilitada dentro do jogo que nem todo mundo tem uma mesma capacidade de jogar. Só que se você tem essa condição de fazer essa adaptação, você vai promover essa melhora. Professor Edirley, fazendo um gancho com o que o professor Gustavo... Eu só vou pedir um minutinho, só que eu só vou colocar o meu notebook aqui na bateria, aqui, tá? Só um minuto. Fique à vontade. Acabei esquecendo de ligar antes. Beleza. Então, fazendo um gancho com o que o professor Gustavo abordou, você, enquanto docente, né, que atua aí na formação de professores profissionais de educação física, como é que você analisa a recepção ou a percepção mesmo desses discentes, desses alunos, na disciplina, né, que aborda a pedagogia do esporte? Então, é assim, professora, muitos, eles vêm de uma formação tecnicista, né? Então, principalmente aqueles que já praticaram as modalidades, eles têm uma certa restrição em aceitar que você não precisa priorizar o método tecnicista. Então, eles falam, pô, professor, mas aí o cara não vai aprender a fazer, porque o cara só aprende fazendo repetição e tal. Então, assim, a ideia é o que eu falo para eles. Eu falo, gente, vocês precisam começar a ler mais, começar a embasar mais e começar a praticar mais. Eu falei assim, comecem a praticar nos estágios, comecem a praticar nos ambientes que vocês estão, coloquem esse conceito. E aí eu tenho tido algumas respostas de alunos que me chegam e falam assim, pô, professor, eu comecei a fazer tal coisa e melhorou, sabe? Então, acho que falta muito isso, falta ele, por vir de um ambiente que não fazia isso, é mais difícil de entender. E eu entendo perfeitamente isso, eu sou formado em ciência do esporte. Eu não tive nem pedagogia do esporte no meu curso. Eu não tinha pedagogia do esporte. Eu sou de uma época em que você tinha a licenciatura plena e o meu curso era bacharel. Não existia nem educação física bacharel ainda. E aí, o que aconteceu? Eu fui começar a aprender os autores da pedagogia do esporte quando eu comecei a ministrar aula. Porque daí eu precisei entender o que era a pedagogia do esporte. Eu sou da área da fisiologia, então, para mim, eu tive que mergulhar a fundo nisso e começar a ler os autores para poder entender o que era isso. E aí eu comecei a ver que fazia muito sentido a ideia. Eu só acho que há um exagero em diminuir o método analítico e dizer que o método analítico não seja útil, não seja importante, mas que precisa ser aplicado. Então, o que eu peço para eles é apliquem e vejam que eles trazem uma bagagem de métodos diferentes, né? Obrigada, professor, pela resposta. Quer perguntar? Quer ler? Shirley, fica à vontade, viu? A Francis Paula faz um comentário. Ouvi os russos dizerem que os brasileiros sempre foram péssimos no passe, mas ótimos na recepção. Mas hoje em dia me parece que perderam isso também. Só observa. Então, talvez esteja ligado a isso, de ter uma ação tecnicista muito grande, e aí você vai acabar deixando alguma coisa de fora do processo. Quando você dá muita ênfase no tecnicista, algo vai ficar de fora. Vários comentários parabenizando, né, professor Arli, professora Francis, parabenizando o evento, a palestra, o tema, né, trazido e abordado realmente com excelência pelo professor Edirley. Muito obrigada mesmo. Professor Gustavo. Bom, então,
mais uma vez, né, agradecendo ter aceitado o convite e a belíssima palestra, né, que foi dada pelo professor Edirley. Aproveito também para informar, né, e relembrar a todos que esse evento ele fica disponível no canal do GPES, no YouTube, bem como todas as outras palestras que já ocorreram. Todas estão lá disponíveis na playlist do YouTube, GPES UPE. Bom, vou passar mais uma vez a fala para você, professor Edirley, para uma mensagem final. Fique à vontade. Obrigado, professora Tainá. Bom, eu queria agradecer o professor Gustavo, professora Francis, são dois grandes amigos aqui de Londrina, aqui, que ambos trabalharam aqui na Unifil, que é a instituição que eu trabalho aqui, ambos foram da casa aqui também, então convivemos alguns anos aí, bons anos aí, e queria agradecer o convite, agradecer as perguntas, agradecer os elogios, e é isso aí. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bom, antes de fazer as mensagens finais, né, eu queria fazer um convite a todos. O Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, né, o GPES, da Universidade de Pernambuco, está organizando o 4º Simpósio Internacional de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, o CIPES, que vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de novembro desse ano, 2024, aqui em Recife, Pernambuco. O tema dessa edição, né, do CIPES será a promoção de estilos de vida saudáveis como estratégia de atenção primária à saúde. Então, estão todos convidados e para quem quiser mais informações e realizar inscrição, acesse o site oficial do evento, que é o www.cipes.com.br. Bom, então, partindo para os agradecimentos finais, agradecemos à Universidade de Pernambuco, né, pelo financiamento através do Programa de Fortalecimento Acadêmico da UPE, o edital PROEC PFA 01-2023. Agradecemos também a toda a equipe de discentes, né, em especial Cherlin, que fez aqui as perguntas, juntamente a nós. Ao professor Dr. Gustavo Aires de Arruda, pela coordenação dessa transmissão, a todos que acompanharam, né, a nossa audiência, e convidamos também para que vocês possam acompanhar a próxima edição do Diálogo Virtual, realizar a inscrição no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar. Bom, então, desejo uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite.